No Rio de Janeiro, dia de protesto dos funcionários públicos do Estado. Manifestantes invadiram e chegaram a ocupar o plenário da Assembleia Legislativa. Não chegou a haver confronto. Nós mostramos tudo ao vivo aqui na Globo News, você acompanhou. Os servidores estão protestando contra aquelas medidas de ajuste fiscal do governo do Estado do Rio. Medida essa que afeta funcionários ativos, inativos e os contribuintes de uma maneira geral. É sobre isso que eu vou falar com o Luciano Cabral. O Luciano está lá acompanhando esses momentos tensos. Esteve a tarde inteira lá acompanhando tudo isso. Luciano, boa tarde para você. Ainda tem manifestantes por aí? Oi, Leilane. Boa tarde para você. Um grupo muito pequeno, viu, de manifestantes aqui em frente à Assembleia Legislativa. A situação bem mais controlada agora, inclusive com viaturas da Polícia Militar. A rua aqui em frente à Assembleia Legislativa foi liberada há mais ou menos 1 hora. Então o trânsito já está aquele trânsito comum de fim de tarde, começo de noite, por conta também do bloqueio. Foi bem diferente, né? Está bem diferente agora em relação à tarde, tanto o movimento aqui em frente como também do trânsito. Por volta de 10 horas da manhã, a manifestação começou aqui na rua 1º de março. E aí os manifestantes foram chegando e a grande quantidade, bem aqui em frente, vou bloqueando quase que 1,5 quadra em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse grupo, no começo, tinha um tom mais pacífico, né? Tinha as palavras de ordem, claro, tão comuns aí em manifestação, mas tem um detalhe bem específico dessa manifestação, desse protesto de hoje. Claro que tinham sindicatos, mas tinham também movimentos dos próprios servidores, lembrando todos da área de segurança, e eles se mobilizaram pelas redes sociais. Aí os tons foram ficando bastante diversificados aqui. O único ponto em comum: primeiro, eles são contra essas medidas de ajuste do governo, entre elas o reajuste de 11% para 14% da contribuição previdenciária, também a criação de 30% de contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas. E aí eles falam, primeiro, só explicando, aposentados e pensionistas que ganham até R$ 5.180. Quem ganhava menos disso estava livre dessa contribuição. Então, além de criar, fica para 30% a contribuição para eles. Eles acham que isso tudo vai afetar a qualidade de vida deles, porque vai afetar diretamente no salário e, por consequência, afetar também a qualidade do serviço prestado na área de segurança pública. Então, estava aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, os inspetores penitenciários, tinha também funcionários do Detran. E como eu falei, como eram diversos grupos e diversas organizações, aí, parte dos sindicatos e também dos próprios servidores, o tom foi diversificando também. E aí teve um grupo mais exaltado que decidiu, portanto, ocupar o prédio da Alerj. Nós estávamos aqui, eu e o repórter cinematográfico Danilo Pousada, e percebemos e gravamos e mostramos ao vivo aqui na Globo News o momento dessa invasão. Foi um momento bastante tenso, um grupo muito grande subiu a escadaria da Assembleia Legislativa, eles quebraram a mureta que fica ali, a mureta que protegia ali as obras de restauração. Fora Temer, fora governo golpista! É o protesto, né, gente? Protesto acontece em qualquer lugar e essa é a participação ao vivo. A gente tem que ouvir também dessas coisas. Mas voltando aqui ao nosso assunto específico, é o seguinte: eles quebraram ali essas muretas aí de proteção e aí colocaram faixas e cartazes bem na frente aí também da estrutura da obra e forçaram a entrada. Aí eles entraram para o plenário da Assembleia Legislativa e ficaram por lá por 3 horas até então a negociação. No fim da tarde o movimento foi se dispersando por aqui e, como eu disse, ainda restam algumas pessoas aqui, mas está começando a chover agora, dificilmente deve ficar aqui ou se manter aqui por mais tempo. Agora, é bom saber também como é que está a situação lá dentro. Quem acompanhou a movimentação e a ocupação dentro da Assembleia Legislativa foi o meu colega Bernardo Menezes, que fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Luciano. Você lembrava aí como é que foi esse dia de manifestação aqui na Alerj? Por volta de umas 2h30 da tarde, você viu aí o momento em que os manifestantes entraram aqui dentro do prédio. Boa parte foi para o plenário, onde eles se concentraram. Foi um momento de muita correria, confusão aqui dentro, mas alguns manifestantes vieram aqui para o gabinete da primeira presidência. Vou pedir para o nosso cinegrafista Henrique Lima aqui mostrar para a gente. Esse grupo entrou aqui, fez um verdadeiro estrago, derrubou os armários, quebrou os computadores, conforme a gente está vendo. Nós mostramos isso ao vivo
vivo aqui na Globo News mais cedo, o estado em que ficou o gabinete da primeira presidência. Agora há pouco, o delegado Cláudio Vieira, da primeira DP aqui do Rio, esteve aqui presente na Alerj, acompanhado da perícia. Eles vieram fazer a perícia, o trabalho da perícia aqui no local. Abriu-se um inquérito para investigar quem seriam os responsáveis por esse quebra-quebra aqui no gabinete da primeira presidência. A assessoria de imprensa, de comunicação aqui da Alerj também divulgou um balanço preliminar aqui de problemas que foram encontrados depois dessa ocupação. 4 microfones, eles sumiram, não foram encontrados. Tem um estrago na porta de entrada principal aqui do prédio. Portas também em galerias e da sala 316. Também foram encontrados estragos no vidro da bancada da presidência, que fica lá no plenário. Pelo menos 3 armários da assessoria da presidência foram arrombados. Também encontraram cadeiras aí com forros arrancados no plenário. Enfim, um pouco aí do estrago que acabou acontecendo por parte de alguns manifestantes que entraram aqui dentro do prédio da Alerj. Mas vamos ver na reportagem da Gabriela Ferreira como foi esse dia de manifestação aqui na Assembleia do Rio. Policiais civis e militares, além de bombeiros e agentes de administração penitenciária, lotaram a escadaria da Assembleia Legislativa do Rio. Com faixas, apitos e buzinas, eles protestaram contra o pacote do governo anunciado na semana passada. Entre as 22 propostas do governo estão o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% e o desconto de 30% nos salários de aposentados e pensionistas que ganham pouco mais de R$5 mil e que antes eram isentos. Eu trabalhei 34 anos, tenho meu salário, tenho minha responsabilidade. Se eles mexer hoje um centavo meu, fere a minha dignidade. Então eu vou até o final nessa luta. Eles não podem fazer isso porque nós merecemos respeito. Nós já estamos trabalhando no nosso limite, a gente não tem mais do que abrir mão. A segurança pública não pode aceitar, não tem como nós aceitar mais qualquer ônus que esse governo deposite sobre nós. No meio da tarde, o clima ficou tenso e um grupo de manifestantes invadiu o prédio da Assembleia Legislativa. O plenário foi ocupado e algumas pessoas subiram na mesa da presidência. A sala da vice-presidência foi alvo de vandalismo. Vidros foram quebrados e móveis deixados pelo chão. Numa entrevista coletiva nessa terça, o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Marfan Vieira, disse que uma comissão do Ministério Público está analisando as 22 propostas de contenção de gastos do governo. A comissão está produzindo uma nota técnica com argumentos contra as medidas. Segundo ele, pelo menos 6 são inconstitucionais. Sacrifica-se o programa social, ou sacrificam-se os programas sociais e mantêm-se os cargos em comissão e as funções gratificadas. Isso é o que causa espécie, isso é que causa espanto, o que causa perplexidade. O documento do Ministério Público deve ficar pronto na próxima segunda-feira para ser entregue à Assembleia Legislativa do Rio. O procurador Marfan Vieira vai pedir ainda reuniões com o presidente da Alerj, o Jorge Pisciani, e com líderes de partidos para tentar convencer os deputados a votar contra as medidas do governo. Caso o dossiê não tenha sucesso na Assembleia Legislativa do Rio, o Ministério Público deve entrar com ações de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado e no Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Globo News, o governador Luiz Fernando Pezão afirmou que se o pacote não for aprovado pelos deputados, o Estado não vai conseguir pagar as 13 folhas de pagamento dos servidores no ano que vem. Pezão disse ainda que não tem um plano B. Nós não temos plano B. O parlamento é a casa certa para ser discutido. O Estado, o máximo que ele pode fazer é correr atrás dessas receitas extraordinárias que nós estamos correndo atrás, trabalhando, eu espero conseguir. Bom, protestar, reivindicar é uma coisa. Agora, aquilo que a Gabriela Ferreira e o Bernardo Menezes mostraram é vandalismo puro. Numa nota, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que é o deputado Jorge Pisciani, do PMDB, disse que a invasão do plenário é um crime e uma afronta ao Estado democrático de direito, um crime sem precedentes na história política brasileira e, segundo ele, deve ser repudiado.
Pisciani considerou o protesto um caso de polícia e de justiça. Disse ainda que isso não vai impedir o funcionamento do parlamento e garantiu que no dia 16 a Alerj vai começar as discussões sobre esse pacote de medidas de austeridade.